É bem provável que você já tenha visto várias aplicações surpreendentes de inteligência artificial, em especial Deep Learning, em conteúdos como textos, áudios, imagens e até mesmo vídeos. Afinal, o termo deepfake até que entrou na moda. To invest in things like high-tech manufacturing, clean energy, and the infrastructure that creates good new jobs. Acontece que o nosso mundo é muito mais complexo que apenas textos ou imagens. E para a gente conseguir construir coisas ainda mais incríveis, vamos precisar aprender a processar novas representações de dados. No Diário de Pesquisa de hoje, vamos conversar sobre algumas dessas representações e seus desafios. Uma nova fronteira que vem sendo explorada com Deep Learning. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Deep Learning em dados 3D, dados geométricos, que é um tópico que eu estou estudando atualmente lá no doutorado no IMPA, em um curso de leitura. Durante muito tempo, esses estudos de inteligência artificial na computação visual esteve focado nas imagens, que são representações bastante simplificadas do nosso mundo. A gente já abordou o que é uma imagem aqui no canal, em um outro vídeo que eu vou deixar linkado, caso você queira ter mais detalhes, mas de uma maneira bem simplificada, a gente pode entender uma imagem como uma representação 2D, uma matriz de pixels. É claro que quando você passa para vídeo, você acrescenta algumas dificuldades a mais, Você acrescenta ali uma dimensão temporal, dessas imagens irem mudando com o tempo, e também a possibilidade de você ter áudio, de você ter uma fala e outras coisas para interpretar. Então, vídeo, de fato, é uma coisa bem mais complicada. Mas ainda assim, existe uma estrutura muito bem definida sobre a qual os métodos de processamento e toda a infraestrutura que a gente construiu de pesquisa e de engenharia também, eles se baseiam, Então essa estrutura de pixel permitiu que a gente construísse, por exemplo, o modelo de redes neurais convolucionais. Só que essa simplificação do mundo em uma representação 2D faz com que a gente perca boa parte dos dados, das informações que estariam presentes ali na cena, mas que não fazem parte da nossa imagem, da nossa amostra daquela realidade. Então conseguir lidar com dados 3D, dados geométricos, vai permitir não só novas aplicações para, por exemplo, indústria do cinema, games e novas mídias, como também vai permitir que a gente melhore as aplicações que já existem em 2D. Se a gente pensar, por exemplo, em reconhecimento facial, você vai ver que a Apple já utiliza sensores 3D para melhorar a autenticação no iPhone. Se você pensar em realidade aumentada, ter essa noção espacial, que os dados geométricos dão, é muito importante para que você possa posicionar objetos virtuais dentro da sua cena do mundo real, principalmente se você for fazer isso em tempo real, enquanto o usuário realmente está utilizando ali a câmera do seu celular, enfim, um determinado aplicativo. Mas apesar de ser um caminho promissor, lidar com esse tipo de dado não é nada fácil. Então dá uma olhadinha comigo aqui nesse site Geometric Deep Learning. Então, esse é um site bem legal que agrega alguns trabalhos, papers, tutoriais, etc., que tem relação com isso que a gente está conversando agora. E eu não vou mostrar aqui com detalhes, mas eu vou chamar a atenção para as datas desses trabalhos. Então tem várias coisas aqui em 2017, 2016, 2015, 2014. Então dá para ver que essas coisas elas são bem recentes, E os trabalhos que estão considerados aqui englobam uma área mais ampla do que a computação gráfica, que foi a motivação inicial que eu dei para você. Então aqui tem algumas coisas relacionadas a grafos, que são também um tipo de representação mais complicado da gente poder trabalhar com Deep Learning, mas que é apenas a pontinha do iceberg quando você olha para o mundo da computação gráfica. E o motivo disso é que, diferentemente das imagens, que tem aquela representação bem definida na forma de matriz, 2D e tal, que tá todo mundo habituado, quando você passa para a representação no espaço 3D, você tem múltiplas possibilidades de representar o seu dado. Então, uma possibilidade seria estender o conceito de pixel do 2D para o 3D. E esse conceito existe, ele se chama voxel. Um voxel seria mais ou menos isso aqui, vários cubinhos agrupados para representar uma forma geométrica. Sim, lembra muito Lego ou Minecraft, dependendo da sua idade. Estender o conceito de pixel para voxel é interessante porque dá também para você estender as ideias por trás daquilo que já vinha sendo utilizado com imagens, como por exemplo convolução. O problema é que essa representação em voxels ela é muito custosa, muito cara de você representar em memória, porque você precisa representar muitos cubinhos. Olha só, deve ter milhares de cubinhos aqui para representar esse coelho
E mesmo assim, não está numa representação fina o suficiente para a gente ficar satisfeito, né? Achar que esse coelho ele é suave, enfim, redondinho. Você vê aqueles quadradinhos ali, né? Dá esse tom de Minecraft às coisas. E quanto mais você subdivide o espaço, mais memória você consome. Então chega um momento que fica proibitivo você conseguir refinar mais ainda a representação da sua forma, e isso limita um pouco essa representação, principalmente se a gente considerar que em Deep Learning a gente vai fazer várias computações intensivas em cima, né, desses dados em memória. Uma outra representação que a gente poderia utilizar, também próxima do conceito de imagens, é o que a gente chama de multiview, que seria você ter várias imagens, né, vários pontos de vista capturados de um mesmo objeto. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma cadeira e ele está representando várias câmeras no entorno dessa cadeira, que a gente poderia tirar imagens e trabalhar da maneira que já vinha sendo trabalhada, né, com redes neurais convolucionais, para poder montar alguma coisa que vai resolver o nosso problema. Seja detectar que aquele modelo é realmente uma cadeira, ou tentar reconstruir a geometria 3D daquele modelo. Então a gente continua no caso em que a gente consegue estender bem as ferramentas que já foram utilizadas para a imagem. Mas a gente ainda cai no caso de ter uma perda do 2D para o 3D. A gente aumentou, é claro, a quantidade de informação, na medida em que a gente colocou mais imagens ali, né, para representar o mesmo objeto, mas ainda assim você não está representando de fato a geometria daquele objeto, né, de fato como que aquele material, aquelas coisas se comportam. Uma outra representação interessante da gente trabalhar é a RGBD. Então o RGB seria da imagem em cor, normal, que a gente já está habituado, e o D seria de uma imagem de profundidade, D vem de depth. Esse é o tipo de representação que, por exemplo, o Kinect da Microsoft pode dar pra gente, ou um sensor do tipo LiDAR, que tem nos últimos iPad e também em vários carros autônomos. Então, com essa representação, a gente tem para cada ponto da imagem aqui uma cor e também uma estimativa da distância dele em relação à câmera. E aí a gente consegue ver essa estimativa de distância aqui nesse mapa de profundidade. Então aqui embaixo tem mais alguns exemplos, que esse aqui está com mais ruído, né? Você vê aqui o ruído na borda dos elementos, e aqui depois de dar uma suavizada. Então dá para ter uma noção de quão perto ou quão longe as coisas estão. E essa representação RGBD, ela também é interessante por se parecer com uma imagem, a gente conseguir trabalhar dentro de redes neurais convolucionais, dos métodos que a gente já conhece. E ela dá bons resultados, assim, tem uns trabalhos interessantes nessa linha, mas também tem algumas limitações, mas sim, já é bem interessante. Se você curte programação, ciência de dados e inteligência artificial, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Uma outra representação que, inclusive, a gente consegue pegar de gancho aqui a partir do RGBD é se olhar para cá, aqui em cima, e a representação de nuvens de pontos é uma representação bem simples e que tem essa característica do espaço 3D, né? E você consegue construir ela a partir de um RGBD, por exemplo. Então, olhando para os dados, você não sabe como que aqueles pontos estão associados. Por exemplo, você não sabe que o ponto tal pertence a um objeto X que está ali na cena, mas você consegue saber espacialmente, né, ter essa noção tridimensional de onde estão os pontos e poder fazer algum tipo de processamento com isso. E aí você já começa a ter que construir arquiteturas um pouco diferentes, né? Porque não tem como trabalhar com a nuvem de pontos como se fosse uma imagem. Aí você realmente vai ter que conseguir criar uma espécie de vetor, um descritor que representa aquela nuvem de pontos e tentar extrair informações a partir dali. E agora, chegando nas representações mais complicadas, a gente pode pensar numa malha poligonal, que, por exemplo, é a representação que é utilizada para modelos de jogos, de filmes, etc. Então, nessa representação, como tem aqui no exemplo, ó, você consegue ver realmente um objeto completo, não são só os pontos que estão ali, e como que os pontos estão conectados, né? Então dá para ter uma pequena noção de que tem aqui alguns polígonos, né? Dá para ver um pouquinho por conta da iluminação, e se eu habilitar aqui, aí você vê eles direitinho, né? Você vê os triângulos aqui certinho, formando os polígonos da nossa malha poligonal. Então, no primeiro momento, a malha pode parecer bem atraente, porque já é um tipo de representação que é utilizada realmente nos processos aí de games, de filmes, né? Vai ter a malha ali dentro do ambiente 3D, bem representado, e em algum momento você faz um processo de renderização e gera uma imagem a partir daquilo, que é o que a gente vê. O problema é que uma malha ela é bem complicada, né? Então você viu ali
milhares de polígonos, de triângulos associados, e poderiam não ser só triângulos, né? Poderiam ser triângulos e quadriláteros, enfim, nada impede que a sua malha não seja regular. Então, se você viu o último vídeo do diário de pesquisa, ao olhar para a malha poligonal pode ter pensado, um grafo. E de fato uma malha pode ser interpretada como um grafo e tem várias das dificuldades que aparecem quando você vai trabalhar com grafos. Mas é importante notar que várias coisas interessantes estão sendo feitas com malhas. Inclusive, o grupo de pesquisa do Facebook criou o PyTorch 3D, que é uma biblioteca que permite que a gente trabalhe com esse tipo de representação e faça coisas bem interessantes. Ela já apareceu aqui no canal em um outro vídeo, quando eu estava no ano passado estudando o curso de Sistemas Gráficos 3D. E eu utilizei, né, a PyTorch 3D dentro do meu trabalho, documentei tudo isso. Vou deixar aqui na descrição o link se você quiser dar uma olhadinha. E é bom saber que eles estão com um desenvolvimento bastante ativo e resolveram vários dos problemas que eu tive na época, que inclusive eu cheguei a falar com vocês em um vídeo aqui, né, que eu achei um bug no repositório do Facebook. E por último, mas não menos interessante, eu queria falar com vocês sobre a representação de um modelo 3D como uma função implícita do espaço. Então a ideia é pensar em um objeto como uma superfície de nível de alguma função. Por exemplo, uma esfera de raio R é a superfície de nível 0 de uma função do tipo x² mais y² mais e² menos r² igual a 0. Com essa função definida implicitamente, você consegue verificar para cada ponto do espaço onde ele se localiza em relação à sua superfície. Então se você joga as coordenadas do ponto e dá menor do que 0, quer dizer que ele está dentro da superfície. Se você joga e dá maior do que 0, ele está fora da superfície. E se der igual a 0, ele está exatamente em cima da superfície. Então aqui na Wikipedia tem uma descrição breve, se você quiser ter uma noçãozinha do que é isso, né, uma superfície implícita. Tem alguns exemplos aqui de superfícies bonitinhas, amostradas, né, a partir de função implícita. Mas é possível fazer coisas bem mais sofisticadas com esse modelo. Por exemplo, esse trabalho aqui, Occupancy Networks, ele utiliza essa ideia de funções implícitas junto com rede neural. Como uma rede neural representa uma função, você pode construir ela de modo que seja um classificador binário, só que ao invés de classificar em gato e não gato, você classificaria, por exemplo, entre interior e exterior, né, de uma superfície. Então você tem esse classificador binário e a sua superfície ela é a fronteira de decisão desse classificador. Então aqui no repositório desse trabalho tem alguns exemplos de modelos que foram reconstruídos utilizando essa ideia. E, inclusive, eles conseguiram reconstruir esse modelo 3D aqui da cadeira apenas a partir dessa imagem, tá? De uma única imagem. Então é um modelo bastante poderoso, essa representação por funções implícitas. Aqui tem tudo, o dataset, inclusive, que você pode baixar para tentar rodar aí no seu computador, se quiser fazer alguns experimentos. E pelo que eu vi, essa é uma área que a pesquisa está bastante acelerada. Tem muita coisa nova o tempo todo. Bom, acho que eu consegui dar uma introduçãozinha para vocês dos desafios que estão envolvidos aí, né? E a gente sair da dimensão 2D para o 3D. E apesar de ser só uma dimensão a mais, os problemas se multiplicam muito. A começar pela escolha da forma de representar o seu dado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo. Tenho interesse em trazer um pouco mais de conteúdo sobre essa área, até porque eu estou estudando isso nesse momento. E eu quero saber também se vocês têm interesse em saber um pouquinho mais. Muito obrigado e até a próxima.